Você já se perguntou por que a cor da pele de um elfo ou de uma sereia causa um alvoroço tão grande? Por que um personagem negro num universo de fantasia onde dragões voam e a magia molda a realidade parece ser o elemento mais inacreditável para tanta gente? E mais profundamente, o que essa obsessão pela fidelidade estética esconde? Se prepara porque hoje a gente vai dissecar o que significa fantasia embranquecida, como ela foi construída e por que a presença negra nesses mundos é uma revolução tão necessária quanto inevitável. E para entender a polêmica em torno da representação negra em mundos fantásticos, a gente precisa questionar a própria premissa, porque a fantasia, em sua essência, por que ela nos parece tão branca? Quando a gente fala de elfos, anões, cavaleiros ou reis e rainhas, a imagem mental imediata, para muitos, ainda é invariavelmente de pessoas brancas. Mas isso não é um defeito da fantasia em si, é uma construção. A fantasia que se popularizou globalmente, especialmente através do cinema e da literatura ocidental, bebeu diretamente das fontes do folclore europeu e das narrativas medievais. É um imaginário rico, mas que historicamente se desenvolveu em contextos socioculturais que marginalizavam ou invisibilizavam a experiência não europeia. O crítico literário Edward Said, em sua obra Orientalismo, nos ajuda a entender como a outeridade foi construída e como o Ocidente se definiu em contraste com Oriente exotizado e muitas vezes inferiorizado. No caso da fantasia, essa lógica ela operou para solidificar a branquitude como padrão, o universal, o default do herói e da civilização. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Léo Garcia. A ausência de pessoas negras na fantasia clássica não é uma falha de fidelidade ao imaginário, mas uma fidelidade a uma visão de mundo eurocêntrica e frequentemente colonial. Essa perspectiva, ela limitou a imaginação coletiva e nos fez crer que os povos negros não pertenciam a esses universos épicos. E quando a gente fala sobre reinventar imaginários, a gente tá falando sobre inovar, né? Criar um novo sem precisar apagar o que veio antes. E inovação de verdade é aquela que simplifica, que funciona, tipo o que a Insider faz. E essa tech t-shirt que eu tô usando, ela é um exemplo disso. Leve, respirável, não precisa passar e ainda tem conforto térmico. É o tipo de peça que te acompanha em qualquer jornada, do trabalho à viagem, sem pesar, sem amassar. Agora pensa comigo, o fim do ano tá logo aí, e se tem uma coisa que eu aprendi é que malas inteligentes, com menos peso e mais performance, começam com looks inteligentes. E escolher looks inteligentes. Como aproveitar essa que é a Black Friday mais potente da história da Insider, com até 50% off, somando o meu cupom com os descontos do site. E é isso, usa o cupom ALEGARCIA para aproveitar. O link tá na descrição do vídeo. E entra no canal de WhatsApp da Insider. É lá que rolam as flash promos, as promoções relâmpago com descontos ainda maiores por tempo super limitado. O link também tá na descrição. Então garante a tua Insider com os melhores descontos agora. Como bem nos ensina o pensador Aimé Césaire, o colonialismo ele não apenas dominou territórios, mas ele também colonizou o imaginário. E a fantasia, com esse seu poder de criar mundos, foi parte desse processo. Que tal a gente ir pro cerne da questão que gera tanto burburinho online, a tal da fidelidade estética? Quando os Anéis de Poder escalou elfos negros, ou a Halle Bailey foi anunciada como Ariel, ou uma atriz negra interpretou a Rainha Cleópatra, a internet fez o quê? Pegou fogo, enlouquecidos. E o discurso principal não é fiel à obra original. Estão destruindo a fantasia. É forçação de barra. Mas o que de fato está sendo protegido por essa fidelidade? Essa suposta preocupação com a fidelidade, ela é, na maioria das vezes, uma capa fina para o racismo velado. A fidelidade que tanto clamam é, na verdade, uma fidelidade a um status quo, onde o branco é o padrão da fantasia. O John Boyega e a Moses Ingram, ambos em Star Wars, sofreram ataques racistas violentos pela sua presença numa saga que, ironicamente, se passa muito distante, onde a diversidade racial deveria ser, no mínimo, uma constante. E a indignação
não é pela mudança em si, mas pelo a quem está mudando. Corpo negro, o rosto negro, a experiência negra que ousa habitar um espaço que foi historicamente construído como não negro. E como eu já falei em muitos vídeos por aqui, a indústria cultural ela tem uma longa história de validar certos tons de pele. O Blacklash ele revela um desconforto profundo com a ideia de que a fantasia possa ser de fato universal e que os imaginários de poder, de beleza, de heroísmo possam ser encarnados por corpos negros sem a necessidade de uma justificativa diegética complexa. É a resistência de que um elfo pode ser negro, simplesmente porque sim. E aqui a gente chega num ponto crucial que desmantela o argumento da falta de fidelidade e da ausência histórica. Pessoas negras sempre estiveram em imaginários fantásticos. A diferença é que a nossa fantasia foi por muito tempo apagada ou relegada a uma categoria exótica e não universal. E o universo precisa saber, sabe do quê? Sobre esse vídeo aqui. E é você quem leva ele mais longe. Deixando seu like agora, é claro, e nós vamos desbravar galáxias e mundos mágicos se você clicar no botão hypar. Agora imagina se você compartilhar o que você está achando nos comentários. Bom, aí você faz o que todo membro dessa nossa comunidade aqui deve fazer. Opinar, fazer a conversa ficar mais intensa e mais intensa do que isso, só se você se tornar membro do canal. Por favor, seja membro, que vai ser uma experiência fascinante. Tão fascinante quanto as mitologias africanas, que são repositórios riquíssimos de entidades fantásticas, deuses, heróis, com cosmogonias complexas, dos orixás iorubás como Ogum, como Oxum, deusa do amor e da riqueza, ou Xangô, senhor da justiça e do trovão, aos contos do astuto Anansi, da África Ocidental, passando pela vastidão das divindades egípcias e bantôs. Esses não são apenas mitos, são sistemas de crenças, narrativas fundadoras de mundos tão ou mais ricos do que qualquer mitologia europeia. Pantera Negra e a Mulher Rei não são apenas filmes, são a prova viva de que a fantasia com raízes africanas não só tem público, mas tem uma estética e uma narrativa própria, poderosa e extremamente global. E na literatura, autores como Ned Okorafor, com obras como Quem Teme a Morte e Bint, e o Marlon James, com seu aclamado Leopardo Negro Lobo Vermelho, não apenas incluem personagens negros na fantasia, eles constroem a fantasia em torno de uma perspectiva afrocentrada, criando um subgênero literário robusto, inconfundível. E como não citar a mestra Octavia Butler, cujas obras de ficção científica foram precursoras do afrofuturismo, mostrando os futuros e passados, onde a experiência negra ela é central, ela é complexa, ela é transformadora. E essas obras, elas nos lembram que a fantasia é um campo de infinitas possibilidades, não é um clubinho exclusivo. E hoje a gente vê uma expansão notável nesse imaginário. Séries como The Witcher, Game of Thrones, House of the Dragon estão introduzindo personagens negros em universos medievais que antes eram predominantemente brancos. A escolha de Kirby Howell-Baptiste como Morte em Sandman, ou a releitura racializada da aristocracia inglesa em Bridgerton e Rainha Charlotte, não são meros caprichos, são atos de reinvenção narrativa. Tudo acontece com muita gritaria, mas que se dane. Como diz um amigo meu, parece que todas essas pessoas racistas têm mal de Parkinson, estão sempre se tremendo de medo. E é medo de perder seus privilégios, é claro. E essas inclusões, muitas vezes sem uma justificativa diegética explícita, ou seja, não há uma longa explicação na trama por que o personagem é negro. Elas representam um avanço significativo, porque elas normalizam a presença negra onde antes havia ausência. E isso enriquece os mundos fictícios, traz novas perspectivas, complexidades culturais e desafia aquela monocronia de um passado imaginado. E a mídia pode ser um portal de catarse, de resistência ou de resgate dessas narrativas. Agora, a animação também tem se destacado muito além dos negros que passavam a história inteira transformados em sapo, né? E se você sabe do que eu tô falando, dá uma piscadinha aí. Hoje, filmes como Frozen 2 e Encanto têm aberto portas
por uma diversidade étnica mais ampla na fantasia infantil, o que é crucial para a formação das novas gerações. E claro, Spider-Man no Spider-Verso, com Miles Morales, com um sucesso absurdo, nos mostrando que o afrofuturismo na sua glória, com um herói negro, que é ao mesmo tempo universal, profundamente enraizado na sua negritude. Essas são provas de que a diversidade ela é uma força, não é uma fraqueza narrativa, um mimimi. Então, se a diversidade enriquece, se a história e a mitologia africanas são vastas fontes de inspiração, e se a exclusão foi uma construção colonial, por que o ódio à representação negra na fantasia ele é tão visceral? Porque essa polêmica não é sobre fidelidade, é sobre poder, é sobre manutenção de um imaginário onde o branco é o centro da narrativa, o detentor da magia, da aventura, da liderança. A presença negra nesses espaços é um lembrete incômodo de que o mundo real e a história são muito mais complexos e diversos do que a fantasia embranquecida nos fez acreditar. É a resistência, a descolonização do imaginário. É o medo de que o lugar confortável do normal e do universal seja questionado. O ódio revela a persistência do racismo estrutural, que, como nós vimos no meu vídeo sobre trauma negro e o cinema de horror, molda nossa sociedade e nos leva a confrontar verdades insuportáveis. A representação negra em mundos fantásticos não é apenas uma questão de incluir por incluir, é sobre reivindicar o direito de existir plenamente em todos os espaços da imaginação humana. É sobre libertar a fantasia das prisões históricas, permitir que ela cumpra o seu verdadeiro propósito, nos transportar para um mundo sem limites, onde todos possam se ver como heróis, feiticeiros, bruxas, elfos, anões, seres mágicos, em toda a riqueza das suas cores e complexidades. A jornada da imaginação ela é infinita, e nela cabe todo o tom, todas as histórias, todos os povos, e que a gente possa realmente questionar, celebrar e demandar uma fantasia que seja de fato um espelho da nossa humanidade na sua plenitude. Agora, se esse papo de hoje ressoou bem para você, se ele acendeu uma nova forma de olhar para os mundos que a gente ama, por favor, deixe o seu like, comenta aqui embaixo quais são suas séries e filmes de fantasia favoritos que estão fazendo isso muito bem feito, abraçando a diversidade, ou quais ainda precisam urgentemente expandir a sua paleta. E por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para que a gente possa continuar construindo essa comunidade de pensamento crítico, reflexivo. E claro, se torne um membro do canal para a gente continuar com essas discussões, com as suas escolhas, com profundidade. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Um grande beijo e até a próxima.